Em 1975, no mês de janeiro, Deus me deu duas visões. A primeira, eu estava ouvindo, claro, e eu recebi, veio até a mim um ser, assim, muito lindo, me pareceu um ser angelical. E este ser trazia nas mãos uma cuia cheia de sementes, mas as sementes estão polidas como se tivessem vernizadas. Aí aquele ser me entregava aquela cuia de sementes e me mandava plantar. Dizia, vá plantar. E naquela visão eu tive, por fim, a revelação. Ainda no sonho, eu tive a consciência de que o Senhor estava me vocacionando para o ministério de evangelista. Ok, na semana seguinte, outro sonho. Eu me achei caminhando num lugar de campo, assim, numa vereda, havia vegetação alta de um lado e do outro, uma estrada de terra, uma vereda de terra. E eu ia ali, eu levava na mão uma pequena vareta, a minha calça estava dobrada aqui, assim, perto do joelho, as duas pernas, eu ia conduzindo uma multidão. Havia um povo que eu estava organizando ali naquele caminho. E o meu entendimento, ou a revelação da visão que eu tive dentro da mesma visão, é que o Senhor estava me vocacionando para ser pastor. Então é uma realidade da minha vida. Eu me dedico à pregação do Evangelho há muitos anos, de fato exerci o ministério de evangelista, tanto na prática como no sentido formal, e sim, estamos também pastoreando há 37 anos, e de modo que posso dizer, eu vivo essa realidade, cumprimento das visões que foram promessas de Deus, que veio em forma de visão, com a revelação, e é Deus chamando. Com certeza, pastor. E é incrível que um pastor, ele não é apenas um pastor, mas é incluído dentro dessa chamada pastoral o cargo de auxiliar, de diácono, de presbítero, de evangelista. Todas essas funções o pastor exerce, não é isso, pastor? Exerço, apesar de formalmente eu não ser presbítero. Eu nunca fui consagrado a presbítero. Então o senhor não foi consagrado a presbítero? O senhor passou do diaconato ao evangelista? Sim, sim. E vou até te dizer por que isso aconteceu. Eu fui separado para servir como diácono em setembro de 81. Quando foi em 85, houve a necessidade de uma supervisão de uma congregação distante do centro de Fortaleza, e o pastor Bastos achou de bem que eu deveria assumir aquela congregação, já devidamente autorizado a evangelista, para poder ter o atendimento completo àquele rebanho. E na época o pastor Bastos já havia me indicado para ser pregador da Cruzada Maranata, havia me indicado para diversos eventos, para ser ministrante, inclusive em congressos de jovens, de senhoras, e ele já me via como uma pessoa vocacionada no ministério de evangelista. E quando ele tomou a decisão de me designar para supervisionar a congregação do Siqueira, que já ficava na extrema com Maracanaú, ele já me autorizou a evangelista. Então eu não fui consagrado a presbítero. Mas exerceu as mesmas funções, né, pastor? De fato, o presbítero, o que é um presbítero? No sentido prático, nos nossos dias, ele é um auxiliar do pastor. Isso eu desempenhei. Ok. E o presbítero também, na visão bíblica, é supervisor de congregação também, então eu desempenhei a função. Embora formalmente eu não fui presbítero, mas no sentido prático eu fui e sou, continuo servindo e auxiliando os diversos pastores. Pastor, muitos adolescentes, ou rapazotes, né? Como se dizia, eles passam por algumas questões realmente da adolescência, coisas naturais do cotidiano de um rapazote. E nos conte alguma experiência que o senhor teve no período da sua adolescência, algum namoro, alguma coisa inusitada que de repente pôde interferir na chamada ou não.
Nos conte alguma experiência. Ok. No lugar em que eu vivia, nessa faixa de idade, até aos 16 anos, Sim. até os 16 anos, na verdade, na época, lá no nosso lugar, a gente não falava em adolescência, não existia esse problema. Para nós, lá não existia. Então, como eu te disse há pouco, lá o adolescente chamava de meninote, ou rapazote, algo assim, né? Então, eu posso te dizer, Railana, que eu tive uma infância, e essa fase entre a infância e a juventude muito tranquila, dedicada a Deus, pois eu aceitei a Jesus aos 9 anos de idade. Quando eu tinha 13 anos, eu ouvi um dia um testemunho do pastor Emiliano. O pastor Emiliano, que era na época o pastor presidente da convenção, só que na época a gente não chamava presidente, a gente chamava pastor regional. Ele foi lá em Canabrava, onde eu congregava, e lá ele contou as experiências do período de 14 a 18 anos, e aquilo foi muito bom para mim. E, de fato, o que me guiou nessa fase de vida, que foi uma fase difícil pelas necessidades, pela pobreza que a gente vivia. Eu tinha que pescar em rios, em lagoas, para ajudar na manutenção da família. Eu cheguei a ser cortador de cana aos 15 anos de idade. Era uma realidade muito natural. Realidade. Né? Eu cheguei a ser cortador de cana para Agrovale, que tinha uma usina de açúcar na região. E também eu cheguei a trabalhar na fazenda do senhor Zuca Martins, trabalhando de enxada na diária para ganhar aquele valor. Agora, uma bênção. Eu tinha 13, 14 anos de idade, mas eu recebia o valor da diária dos homens, dos senhores, porque a senhora que administrava a fazenda, que era a esposa do Zuca Martins, ela reconhecia que eu era um menino trabalhador, muito responsável. Então, a gente vivia uma vida difícil nessa questão da necessidade, da questão financeira, mas dedicado a Deus, plenamente dedicado a Deus. A gente tinha aquele compromisso, e, Helena, eu só tenho um jeito de explicar isso, é o temor a Deus, quer dizer, tomar em consideração o que Deus quer de nós, qual é o plano de Deus para as nossas vidas. Então, isso me guiou durante aquele tempo, e me guia ainda nos dias de hoje, porque, de fato, o temor do Senhor, que é o fato da gente tomar Deus em consideração em todos os nossos caminhos, realmente é um princípio que deve ser nosso guia por toda a vida. Sim, com certeza, pastor. Em uma das suas pregações, eu acompanho todas, se posso dizer assim, em uma das suas pregações o pastor dizia assim, eu sei ser atrevido, eu sei... nas palavras do Senhor, mas com o sentido de dizer, eu sei ser arrogante se eu quiser, mas eu procuro ser pacífico. Nós podemos dominar os nossos impulsos, né, pastor? Isso. E eu creio que a adolescência do Senhor foi uma adolescência como qualquer outro adolescente, com os impulsos de qualquer outro adolescente, com os desejos, com os anseios, e com o desejo de ter uma namorada, uma companheira, mas como o Senhor disse, o temor a Deus fez com que o Senhor focasse no alvo, que foi a chamada, a pregação, o compromisso com o reino de Deus. Já que você falou na namorada, é assim, qual foi o propósito do meu coração? Aos 14 anos de idade, eu assentei no coração esse propósito. Eu vou ter uma única namorada para me casar com ela. Isso porque, primeiro, o temor a Deus. Segundo, eu vi muitos jovens da minha época, de um pouco mais de idade, ou da minha idade, que se dedicou a essa questão do namoro e perdeu o foco. Quer dizer, saiu do alvo, do plano, do projeto, do serviço ao reino de Deus. Então, para mim foi aprendizado. Eu pensava, eu não vou por esse caminho, porque eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Então eu fixei esse plano na mente, no coração, e deu certo. O senhor fez como aquele versículo, buscar primeiro as coisas de Deus. Isso. E as demais você serão acrescentadas. E Deus acrescentou e fez muito bem. Muito bem, pastor. É muito gratificante. Pastor, traga um conselho rápido para essa juventude hoje que está aí desenfreada, num mundo tão cheio de promiscuidade, um mundo tão difícil que nós vivemos hoje. Traga um conselho da sua experiência
vivida com Deus? Ok, o meu conselho ele vai mais para a juventude cristã, porque a juventude não cristã, eu não vou dizer que está totalmente perdida, ainda tem jeito, né? Verdade. Ainda tem jeito. Mas a juventude cristã vive, na verdade, um grande desafio de manter a pureza, de manter o compromisso com Deus, esse mundo pervertido. Então, a Bíblia diz que a palavra, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, e inclusive tem a forte declaração, respondendo a um questionamento. O questionamento é assim: como purificará o mancebo, a donzela, os seus caminhos? Aí a resposta: observando conforme a tua palavra, Senhor. Então é seguindo o mapa da palavra de Deus que a juventude, ou nós de qualquer idade, eu e outras pessoas de qualquer idade, pode realmente seguir o caminho de modo a agradar ao Senhor. Só mais um detalhe: a Bíblia diz que a sensualidade ela faz perder o juízo. Sim. E essa é uma realidade nesse mundão pervertido. Agora, o jovem cristão não deve se deixar guiar pelo caminho da sensualidade. Deus tem bênçãos e vitórias e tudo de bom para aqueles que o buscam e temem ao seu nome. Amém. Glória a Deus. Foi de muita valia esse conselho, pastor. Amém. Pode ter certeza. Qual era a profissão que o senhor almejava quando o senhor estava nessa fase de rapazote? Olha, naquele tempo que eu estava ali no interior, na verdade, o que eu desejava era ter animais melhores. Quais eram os nossos animais? Principalmente jumentos e cavalos, mas principalmente jumentos. O nosso desejo era ter um roçado que produzisse mais milho, mais feijão, e ter uma pescaria boa. Quer dizer, eu não tinha, assim, uma visão de futuro mais distante, eu não pensava, assim, numa... A realidade do senhor era no campo. A minha realidade era de campo, e o que eu desejava ali era melhorar de vida naquele espaço, naquele ambiente em que eu vivia. Agora, com a conversão pela luz do Evangelho que chegou a mim, o meu grande objetivo foi ser pregador do Evangelho. Esse era o meu grande objetivo de vida. Eu buscava Deus, eu orava escondido dentro do mato, em qualquer lugar, pedindo a Deus para ser pregador do Evangelho. E eu tinha a certeza de que um dia eu seria pregador na cidade grande. Eu não sabia onde era essa cidade grande, mas eu ouvia falar que tinha uma capital. E eu pensava que um dia eu chegaria nessa capital para ser pregador. Era o meu sonho. Era muito matuto, semi-analfabeto, mas eu tinha esse desejo intenso de ser pregador na cidade grande. Não é que deu certo? Pastor, é tão interessante isso, eu observando as palavras do Senhor e lembrando aquele versículo que diz: tudo quanto vier até as suas mãos para fazer, faça com todas as suas forças. E a gente vive hoje numa sociedade tão acelerada, de tanta ansiedade, são tantas as inovações que os jovens vivem aceleradamente, trazendo ansiedade, trazendo depressões, e não sabem eles que se aquilo que está nas mãos for feito com todas as suas forças, vai prosperar. Então, a visão do Senhor na sua primeira infância, segunda infância, adolescência, era de crescer aquilo que já estava nas mãos do Senhor. Isso. O Senhor era um rapaz do campo e queria ver crescer aquilo que o Senhor já estava dentro. E quando foi para o ministério, quando encontrou a Cristo, queria prosperar aquilo que o Senhor sabia que já estava entregue. O Senhor recebeu o Espírito Santo, recebeu a palavra, e o Senhor buscava com veemência aquilo. Isso é muito extraordinário, pastor. Verdade. Tudo quanto vier às suas mãos, que faça com todo coração, com todo desempenho, Amém. Né, pastor? Verdade. Isso é extraordinário.